Olá, meus amigos e amigas, cá estamos de volta para hoje falar sobre o medo de ser feliz. Vamos encontrar no livro Para Sentir Deus, de Hermance Tifo, o significado do medo. A leitura é breve. Uma citação de Mateus faz a introdução desse texto e diz: E, atemorizado, escondi na terra o meu talento. Aqui tens o que é teu. É uma passagem da parábola dos talentos, né? Mateus, capítulo 25, versículo 25 também. Na longa senda do aprimoramento, seremos convidados a decisivos testemunhos. Quem tanto recebe da vida terá aferições proporcionais ao contingente de suas conquistas e possibilidades de êxitos. Não há como passar pela vida sem exames que nos habilitem e promovam. É comum nesses momentos que nos sintamos em colapso interior diante das lufadas do medo. Consideremos que essa emoção brota da alma com uma mensagem divina. Medo é o aviso da vida, que procura nos alertar perante os desafios. Significa que estamos diante de algo para o qual necessitamos maior cuidado e preparo a fim de enfrentá-lo de modo digno e proveitoso. Para muitos, o medo é força paralisante que causa pavor, desânimo e adiamento em fugas lamentáveis. Atemorizado, o personagem da parábola dos talentos escondeu os recursos da misericórdia celeste em lamentável crise de pavor. Procuremos entender o que temos a fazer quando ele, o medo, surgir em nossa vida. Por medo do fracasso, o aluno devota-se com mais afinco na hora das provas. Com medo da perda, o assalariado empenha-se em oferecer o melhor para garantir seu sustento. Com medo das decisões, o ser humano é chamado a ter maior ponderação e oferecer as melhores condições na hora das escolhas. O medo, em verdade, é termômetro interior que nos permite saber em que aspectos da vida necessitamos avançar. É força mobilizadora. Talvez por essa razão, já definiu alguém. Coragem é o medo para frente. Medo de ser feliz. Parece um contrassenso dizer isso, mas é uma realidade. Estamos aqui, o nosso propósito, e aprendendo ser mais felizes, ter uma vida mais proveitosa e mais digna, sob ponto de vista emocional e espiritual. E sobre todos os aspectos, obviamente. Bezerra de Menezes nos deixa uma frase: o medo é um amigável indicador de que queremos responder acertadamente aos desafios, requisitando de nós mesmos maior preparo e atenção. Mesmo entre os espíritas, existem aqueles que têm medo de espírito. E há muitos que procuram no espiritismo um espiritismo sem espírito, ou seja, meramente livresco e de aprofundamento apenas intelectual. E sabemos que a doutrina espírita é religião, filosofia e ciência.
O significado do medo, superficialmente analisando, para um religioso é falta de fé. Eu disse superficialmente. Para um psicólogo, ou alguém que se ocupa com o psiquismo humano, pode-se dizer que é uma baixa autoestima. Coragem não é ignorar o medo, é administrá-lo. Na parábola dos talentos, que introduz a leitura sobre o significado do medo, o servo temeroso que enterrou o único talento que recebeu representa os homens imperfeitos, como nós, que ao contrário de usarmos o único talento que possuímos, que é o dom da vida, deixamos de crescer espiritualmente. Enterramos essa capacidade nas sensações e disputas materiais e no atendimento ao clamor dos sentidos. Os talentos são os bens e recursos materiais e espirituais que o plano espiritual nos oferece para serem empregados em nosso próprio benefício e do próximo. É tudo que nós necessitamos, as experiências evolutivas da nossa jornada. Os dons espirituais, os conhecimentos, a posição social, a família, etc. Temos medo de viver, abrir novas frentes na nossa vida, nossa jornada, seja qual for. Muito comum isso, profissionalmente e afetivamente. Medo de ser feliz. Enterrar habilidades e competências, talentos. O apego a perder coisas. Temos muito medo de perder coisas materiais. Primeiro, lutamos muito para obtê-las. Muito. Às vezes a vida inteira. E quando as temos, deixamos de dormir porque temos medo de ficar sem elas. Que sejam roubadas, mutiladas, não vem esse é o caso. Mas em realidade é o que se passa no coração humano. Desejo de conseguir, medo de conseguir o que deseja. E daí, se eu conseguir, o que eu farei? Uma promoção, uma coisa muito comum, uma promoção em outra cidade, um emprego em outra cidade. Temos medo. O que será? Medo de abandonar as nossas convicções, apesar das evidências. Muito em moda atualmente. Pessoas que negam o óbvio ululante, como diriam escritores aí das décadas passadas, Roberto de Campos. O óbvio ululante, diante de evidências, a que se furtam com medo de encarar uma nova convicção, de construir uma nova forma de pensar o mundo e de si mesmo também, diante dos outros, e teimam até algum dia, quem sabe, ver a realidade como é, para que possam revitalizar as suas convicções. Medo de conseguir o que deseja, medo de abandonar as convicções. São dois grandes entraves na nossa vida. Medo de sair do nosso mundinho criado, às vezes muito difícil e acanhado para a gente viver, mas a gente não enxerga ou não quer enxergar além e nega porque tem medo. Medo de assumir diante dos outros que errou. Medo de assumir a sua condição
mais básica do ser humano, que é o erro. Ninguém é perfeito e não há mal nenhum em nós retroagirmos nas nossas convicções e construirmos uma nova percepção para melhor nos adequar à vida e, quem sabe, ser mais felizes. Medo de dormir. Existem pessoas que têm muito medo de dormir. Como quase todos que recebem os meus vídeos me conhecem, sabe como se comunicar comigo, eu não vou entrar em detalhe. Aqueles que tiveram algum interesse, pode contatar comigo, que daí veremos caso a caso, para a gente também não adiantar coisas aqui que não cabem nesse momento. Medo de não corresponder às expectativas dos outros. Vejam só. Entre muitos medos, eu elaborei aqui uma listinha mínima, básica, aqueles que mais me saltaram a visão espiritual e emocional, e que a gente observa em nós próprios e nas outras pessoas. Medo de não corresponder às expectativas dos outros. Colocamos nossa vida nas mãos das outras criaturas, como se elas devessem dizer para nós como iremos agir, como iremos viver, quando a vida é nossa. Então há aí, sem dúvida, um autoabandono brutal da criatura, que num primeiro momento em que, entregando a sua vida, as suas esperanças a outrem, há de dizer, magoei. Porque é isso que ocorre. Deixamos que os outros vão resolvendo os problemas por nós e chegamos ao momento que as expectativas não são atendidas e nós nos magoamos, cortamos a amizade com outras pessoas, ao invés de nos perguntar em que motivo, em que proporção eu ajudei a construir esse ressentimento, que dói tanto muitas vezes, mas medo de encarar a sua própria realidade interior, de considerar-se também uma pessoa que erra. E nega-se tanta coisa por causa do medo. No setor religioso, político, administrativo, psicológico, familiar. Nega-se por causa do medo. O medo que constrange, que nos constrange a que façamos uma releitura das nossas convicções. E é para isso que nós reencarnamos, para isso que estamos nesse momento aqui, com o propósito de nos deparar com aquilo que deixamos de realizar ou fizemos mal, ou com aquilo que deve ser realizado, com as nossas convicções, com a ajuda que nós temos de todo esse arcabouço, de essa estrutura que nos recebe quando criança, adolescente, adulto, a sociedade que nos acolhe e assim por diante. Medo de perder o que tem, ou melhor, que acha que temos. Ninguém perde o que não tem. Divaldo Pereira Franco, numa palestra, diz claramente: levamos o que somos, deixamos aqui aquilo que temos. Ora, se nada temos, aquilo que perdemos, estamos devolvendo para o universo. Paciência. Quem sabe a vida não nos esteja
dando um recadinho aí. E nós, sem o medo que nos atropela e nos amedronta tanto, nos anula, nos engessa, sem esse medo possamos então refletir bem e sabermos qual é a essência dessa grande mensagem que a vida nos dá. E isso a todo momento recebemos. Aí entra o papel do conhecimento. Nós somos frutos daquilo que nós pensamos, da organização dos nossos pensamentos que se consolidam nas nossas ações, seja no mundo interpessoal, seja nas convicções religiosas, seja no âmbito profissional. Nós somos aquilo que pensamos. Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, já nos lembra isso. Encaminhando para o final, eu queria deixar para vocês ler um verdadeiro poema de luz, feito em música. Obviamente não vou cantar. Não quero que vocês se desagradem comigo. O nome da música é Amanhã. E é do Guilherme Arantes, uma música já antiga, e nos diz: amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada força para cima que não cessa há de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério, acima do ilusório astro-rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar. Há de imperar. Amanhã está toda esperança, por menor que pareça, que existe é para vicejar. Amanhã, apesar de hoje ser a estrada que surge para se trilhar, amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. É uma bela mensagem, principalmente no momento em que nós estamos vivendo. A fé é um dos elementos que nos combatem o medo. A fé é o exercício da confiança, da fidelidade e a certeza de que o nosso Pai está no comando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Mestre. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ele nos mostra o reino de Deus. No mundo hindu, a mais lídima herança de Deus ao homem são as virtudes que Deus nos oferece para desenvolver. E as desenvolvendo, possamos nos confrontar com a vida, mesmo difícil, com calma, coragem e esperança. Calma, coragem e esperança. Temos a liberdade de nossas escolhas, sempre. Esse é o livre-arbítrio, que já falei em outro momento. Mas a lei da evolução e do progresso nos empurram para o sofrimento, muitas vezes, porque estamos em busca da felicidade. Sejamos felizes. E quem perguntar como eu posso agradecer a Deus pela vida, apesar dos pesares, pela vida que tenho, por ter nascido
na família em que eu nasci, em alguns casos, apesar dos problemas. A maior gratidão que podemos ter a Deus é ser feliz. Quem é feliz não tem medo, porque quem é feliz encontrou a fé, a fidelidade e a confiança. Fé não essa de ler muito, 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 mas fé não é seguir uma crença. Fé é ter a convicção de que Deus está em mim e eu estou nele. Que Jesus sempre nos ampare, nos ilumine, para que em todos os momentos da nossa vida estejamos atentos aos medos que temos e aos remédios que temos, que não se compra em farmácia. Muitas vezes é necessário ser da farmácia, quando receitados, obviamente. Mas que os remédios nossos, naturais, que Deus nos dá de graça, as virtudes que falei do mundo hindu, a nossa herança a que temos direito, sejam o lenitivo que possa aplacar todas as adversidades do nosso carreiro e possamos ter a convicção de que Deus está no comando. Muito obrigado, meus amigos, minhas amigas. Namastê. Deus abençoe a todos.